Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Contemple que mudança a graça divina operará em um homem e em quão pouco tempo. Aquele mesmo Pedro que recentemente seguiu seu mestre de longe e com juramentos e maldições negou que conhecesse seu nome, agora pode ser encontrado lado a lado com o amoroso João, declarando ousadamente que não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus Cristo, e pregando a ressurreição dos mortos através do sacrifício de seu Senhor, que foi morto em profunda agonia. Os escribas e fariseus logo descobrem a razão de sua intrepidez. Acertadamente, eles supõem que não é devido aos estudos ou talentos de Pedro e João, pois nenhum nem outro tinham instrução. Eles tinham sido treinados como pescadores. Sua educação era o conhecimento do mar no ofício de pescadores, nada mais do que isso. Sua ousadia, portanto, não podia vir da autossuficiência do conhecimento, mas do Espírito do Deus vivo. Sua coragem também não vinha de sua posição, pois posição pessoal confere às pessoas certa dignidade, fazendo-as falar com suposta autoridade, mesmo que elas não tenham nenhum talento ou genialidade. Mas estes homens eram, como diz o texto original, idiotai, homens simples, sem cargo oficial, homens sem patente ou posição social. Quando veem a ousadia de Pedro e João e percebem que eles são iletrados e incultos, as autoridades do povo e os escribas ficam maravilhados, chegando acertadamente à conclusão da origem do seu poder. Eles tinham estado com Jesus. Suas conversas com o príncipe de luz e glória, sustentadas, como também deviam saber, pela influência do Espírito Santo, sem a qual até mesmo esse importante exemplo santo teria sido em vão, tornaram-nos ousados pela causa do seu mestre. Queridos irmãos, como seria bom se essa condenação irrompida dos lábios dos inimigos pudesse também ser forçada pelo nosso próprio exemplo. Se vivêssemos como Pedro e João, se nossas vidas fossem epístolas vivas de Deus, conhecidas e lidas por todos os homens, como está em 2 Coríntios 3:2, se sempre que fôssemos vistos, as pessoas soubessem que estivemos com Jesus, seria uma ótima coisa para este mundo e uma bênção para nós. É sobre isso que quero lhes falar nesta manhã. E pela graça que me for concedida por Deus, vou me esforçar para estimular suas lembranças e exortá-los a imitar Jesus Cristo, nosso modelo celestial, para que as pessoas percebam que vocês são discípulos do Santo Filho de Deus. O cristão deve ter uma incrível semelhança com Jesus Cristo. Lemos sobre aquilo que Cristo fez, tudo escrito com beleza e eloquência, e ficamos admirados com o talento das pessoas que escreveram tão bem sua história. Mas parte da história de Cristo é a sua biografia viva, escrita nas palavras, pregação e atitudes do seu povo. Se nós, queridos irmãos, fôssemos o que professamos ser, se o Espírito do Senhor estivesse no coração de todos os seus filhos, como desejamos, e se ao invés de termos tantos crentes professos, nominais, por mera formalidade, todos fôssemos possuidores daquela graça vital, vou lhes dizer não só o que deveríamos ser, mas o que seríamos. Seríamos retratos de Cristo, sim, com tal semelhança com Ele que o mundo não teria como nos resistir por uma hora sequer, dizendo, bem, parece que há alguma semelhança. Mas quando nos visse, exclamaria, Ele esteve com Jesus, foi ensinado por Ele e é como Ele. Ele sabe exatamente quem é o Santo de Nazaré e age como Ele no seu dia a dia. Para discorrer sobre este ponto, será necessário pressupor que,
quando afirmamos que as pessoas devem ser tal e tal coisa, estamos nos referindo ao povo de Deus. Não queremos falar de forma legalista. Não estamos debaixo da lei e sim da graça. Não somos salvos ou santificados por nada que fazemos, como se estivéssemos debaixo da lei. Já estamos mortos para a lei. Não estamos numa relação judicial com Deus. A lei não pode nos condenar, porque já condenou nosso representante e a pena total da ira infinita de Deus foi satisfeita. Não obedecemos para ser salvos ou para nos aperfeiçoarmos na carne. Nossa santificação vem de irmos para o Calvário e não para o Monte Sinai. Obedecemos como fruto de nossa salvação, pelo operar das bênçãos espirituais compradas pelo sangue de Cristo. A graça está operando tudo em nós. Não nós, como diz Paulo, mas a graça em nós. Então, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É esse amor, olhando para o Calvário, que nos constrange a uma vida de obediência alegre. Os cristãos creem que devem guardar todos os preceitos de Deus, não porque a lei os obrigue a isso, mas porque são constrangidos pelo Evangelho. Eles acreditam que, tendo sido redimidos pelo sangue divino, tendo sido comprados por Jesus Cristo, eles têm mais razões para guardar seus mandamentos do que se estivessem sob a lei. Eles se consideram milhares de vezes mais devedores a Deus do que se estivessem sob a dispensação mosaica. Não pela força, não pela obrigação, não pelo medo do chicote, ou pela escravidão da lei, ou medo do inferno. Qualquer tipo de obediência assim é mero legalismo, mas pelo amor puro e desinteressado e pela gratidão a Deus, ele se dispõe a servi-lo, procurando ser realmente israelitas em quem não há dolo. Falo isso para ninguém pensar que estou pregando as obras como meio de salvação. Jamais cederei neste ponto. Sempre vou sustentar que, pela graça, somos salvos, não por nós mesmos. Não somos salvos, ou mais aceitos, ou mais santificados, por nada que fizemos, estamos fazendo ou faremos. Crer, se arrepender, obedecer, todas essas coisas no homem regenerado são a operação das bênçãos espirituais compradas pelo sangue de Cristo. Tudo flui do Evangelho da graça soberana. No entanto, devo igualmente testificar que, onde está a graça de Deus, ela produzirá obediência prazerosa e alegria indizível e cheia de glória. Além disso, quando digo que um crente deve ter uma semelhança notável com Jesus, não creio que ele vai exibir perfeitamente todas as características de nosso Senhor e Salvador. Entretanto, meus irmãos, apesar da perfeição estar fora do nosso alcance, isso não deve diminuir o ardor do nosso anseio por ela. O artista, quando pinta, sabe muito bem que não será capaz de superar Apelles, aquele renomado pintor da Grécia Antiga, mas isso não o desanima. Ele usa o pincel com todo empenho, a fim de poder, de alguma forma, se assemelhar ao grande mestre. Da mesma forma, o escultor, mesmo sabendo que nunca será como Praxíteles, irá esculpir o mármore procurando deixá-lo o mais parecido possível com o modelo. O cristão igualmente, não obstante saber que nunca estará à altura da completa excelência e perceba que na terra nunca será a imagem exata de Cristo, ainda a tem diante de si e mede suas próprias deficiências pela distância entre si mesmo e Jesus. Ele o fará esquecendo-se de tudo o que ficou para trás, como está em Filipenses 3,12, subindo e desejando cada vez mais ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Assim sendo, em primeiro lugar, o cristão deve ser como Cristo em sua ousadia. Esta é uma virtude que hoje chamamos de atrevimento, mas a graça é igualmente valiosa, seja qual for o nome dado a ela. Suponho que, se os escribas tivessem dado uma definição para Pedro e João, eles os chamariam de atrevidos. Jesus Cristo e seus discípulos foram notáveis por sua coragem. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Jesus Cristo nunca bajulou os ricos. Ele nunca se dobrou diante dos nobres e poderosos. Ele sempre ficou de cabeça erguida, um homem diante dos homens, o profeta do povo, falando ousada e livremente o que pensava, proclamando a verdade de Deus,
quer sua cultura gostasse ou não. Você não se admira daquele feito poderoso de Jesus quando ele foi à cidade onde tinha vivido e sido criado? Sabendo que um profeta não tinha honra na sua própria terra, ao receber o volume sagrado, seu ministério mal tinha começado, sem tremor ele o desenrolou. E qual texto escolheu para ler? A maioria das pessoas, indo à sua própria terra, teria escolhido um assunto mais palatável, a fim de ganhar fama e aceitação. No entanto, qual foi a doutrina pregada por Jesus naquela manhã? A mesma que em nossa época é desprezada e odiada, mesmo na maioria das igrejas: a doutrina da eleição. Ele abriu as Escrituras e começou a ler. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Lucas 4, 25 a 27. E então ele começou a lhes dizer como Deus salva a quem lhe agrada e redime a quem quer. Eles rangeram os dentes, expulsaram-no da cidade e o levaram ao cimo do monte para o lançarem de lá, como está em Lucas 8, 28 a 29. Você não fica maravilhado com a sua intrepidez? Ele viu os dentes deles rangendo, sabia que seus corações ardiam de hostilidade, enquanto suas bocas destilavam vingança e malícia. Mas ainda assim ficou como o anjo que fecha a boca dos leões. Ele não os temeu, fielmente proclamou o que sabia ser a verdade de Deus e continuou lendo a despeito de todos eles. Seus discursos eram assim. Se visse um escriba ou fariseu na congregação, ele não escondia o jogo. Ele apontava o dedo e dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, como está em Mateus 23, 29. E quando um doutor da lei lhe disse: mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Lucas 11, 45. Ele replicou: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Lucas 11, 46. O que ele dizia era a mais pura verdade. Ele não conhecia o temor do homem. Ele não tremia diante de ninguém. Ele se destacava como escolhido de Deus, ungido acima de seus pares, sem se importar com a opinião das pessoas. Meus amigos, sejam como Cristo. Nunca escondam nenhuma doutrina bíblica porque algum cristão, entre aspas, ou a cultura à sua volta a acha ofensiva. Não sigam esses evangelhos, entre aspas, da moda, exibidos apenas nas salas de visita dos crentes, que só florescem em ambiente de estufa e só podem ser percebidos e declarados em boa companhia, em ambientes amigáveis. Não, se vocês são servos de Deus, sejam como Jesus Cristo, ousados pelo seu mestre. Nunca se envergonhem das doutrinas da salvação, as doutrinas da graça, por mais que sejam um escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Proclame toda a verdade de Deus. Sua profissão de fé bíblica nunca os envergonhará. Cuidem também para nunca envergonhá-la. Seu amor por Cristo nunca será uma desonra para vocês. Pode ser que traga algum menosprezo passageiro por parte de seus amigos, ou alguma difamação por parte dos inimigos, mas continuem firmes e logo se esquecerão das calúnias. Resistam e estarão entre os glorificados, honrados até mesmo por aqueles que os desprezaram, quando Jesus vier para ser glorificado pelos anjos e admirado por aqueles que o amam. Sejam como Jesus, valentes pelo seu Deus, a fim de que, quando as outras pessoas virem sua ousadia, digam: ele esteve com Jesus. No entanto, um único traço não nos dará o retrato de uma pessoa. Da mesma forma, somente a ousadia nunca o fará semelhante a Cristo. Algumas pessoas são muito nobres, mas levam sua coragem ao extremo. Por isso, são caricaturas de Cristo, não retratos dele. Precisamos unir nossa ousadia com a beleza do Espírito de Jesus. Que a coragem seja o bronze e o amor o ouro. Que os dois sejam misturados a fim de produzir o rico metal coríntio, próprio para a fabricação do belo portão do templo. Que o seu amor e a sua coragem andem de mãos dadas.
Quem é ousado pode, de fato, realizar maravilhas. John Knox fez muita coisa, mas se tivesse tido um pouquinho de amor, talvez tivesse feito muito mais. Lutero foi um conquistador. Paz às suas cinzas e honra ao seu nome. Apesar de o vermos de longe, pense que, se às vezes ele tivesse usado um pouco de brandura, se embora fosse fortiter ire, também tivesse sido suaviter in modo, firme na ação, mas suave na maneira, e falado com um pouco mais de gentileza, poderia ter feito um bem ainda maior. Portanto, irmãos, mesmo sendo ousados, também devemos imitar o amor de Jesus. Uma criança se achega a ele e ele a toma nos braços. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Mateus 19:14. Uma viúva acaba de perder o único filho. Ele se compadece diante do esquife e, com uma palavra, restaura a vida ao morto. Lucas 7:12-15. Ele vê um paralítico, um leproso ou um homem confinado à sua cama. Ele fala, eles se levantam e são curados. Ele viveu para os outros, não para si mesmo. Seus constantes labores foram sem qualquer motivação, exceto o bem daqueles que viviam no mundo. E acima de tudo, vocês conhecem o grande sacrifício que ele fez quando consentiu em dar a própria vida pelo homem que o Pai tinha dado a ele. Quando no madeiro, tremendo em agonia, lutando com um sofrimento extremo, ele se submeteu à morte pelo nosso bem, para que pudéssemos ser salvos. Eis em Cristo o amor consolidado. Ele foi um poderoso pilar de benevolência. Assim como Deus é amor, Cristo também é amor. Ó cristãos, sejam também cheios de amor. Que seu amor e sua compaixão sejam dispensados a todas as pessoas. Não digam, aquecei-vos e fartai-vos, como está em Tiago 2,16, mas repartam com 7 e ainda com 8, como está em Eclesiastes 11:2. Se não é possível imitá-lo e destrancar as portas da prisão, se não é possível suportar a dor e o sofrimento, cada um, dentro da sua esfera de atuação, fale palavras bondosas e haja com gentileza. Faça a Cristo reviver na bondade da sua vida. Se há uma coisa elogiável no cristão, é a virtude da amabilidade. É amar o povo de Deus, a igreja, as pessoas do mundo, a todos. No entanto, há muitos cristãos amargos em nossas igrejas, os quais têm dentro de si tanto vinagre e fel misturados que mal conseguem falar uma palavra amável. Eles acham que é impossível defender o Evangelho sem altercações apaixonadas. Não conseguem falar em nome do seu desonrado mestre sem ficar com raiva de seus oponentes. E se alguma coisa está errada, seja em casa, na igreja ou em qualquer outro lugar, eles acham que é seu dever fechar a cara e desafiar quem quer que seja. Eles são como icebergs isolados. Ninguém quer chegar perto deles. Eles flutuam no mar do esquecimento até que, finalmente, derretem e somem. Embora possam, por fim, serem salvos, ficaremos satisfeitos se só as encontrarmos no céu. Ficamos bem felizes em nos livrar delas aqui na terra. Elas são tão indigestas que, para nós, seria melhor passar a eternidade com elas no céu a ficar 5 minutos em sua companhia na terra. Portanto, não sejam assim, meus irmãos. Imitem a Cristo na força do seu amor. Falem com gentileza, ajam com gentileza e façam tudo com gentileza, para que todos possam dizer de vocês, eles estiveram com Jesus. Outra característica excelente na vida de Cristo foi sua profunda e sincera humildade. Nisto também devemos imitá-lo. Embora não devamos nos retrair ou nos curvar, longe disso, pois somos pessoas livres, libertos pela verdade e andamos neste mundo iguais a todos, sem sermos inferiores a ninguém. Ainda assim, devemos nos esforçar para sermos como Cristo, sempre humildes. Ó cristão orgulhoso, pois mesmo sendo um paradoxo, creio que deve haver alguns, pois eu não seria tão intransigente a ponto de dizer que não há. Se és realmente cristão, digo-te, para levares em consideração as atitudes do teu mestre, conversando com as crianças, sujeitando a majestade da sua divindade para falar à humanidade, tabernaculando com os camponeses da Galileia, e então, ó profundidade da condescendência incomparável,
lavando os pés dos discípulos e secando-os com a toalha após a ceia. Este é o teu mestre, a quem professas adorar. Este é o teu Senhor, a quem adoras. Mas alguns de vós, que vos considerais cristãos, sequer falais com quem não se veste da mesma forma, ou que não ganha a mesma quantia anual, que não é da sua classe social. É bem verdade que na Inglaterra um soberano nunca falará com um shilling, e um shilling nunca notará um sexpence, e um sexpence zombará de uma moedinha de um penny. No entanto, não deve ser assim com os cristãos. Devemos esquecer a classe social, a condição e a posição quando somos da Igreja de Cristo. Lembra-te, cristão, de como foi o teu mestre, um homem dos pobres. Ele viveu com eles e comeu com eles. E vós andareis de nariz empinado, emperdigados, olhando com insuportável desprezo para os miseráveis vermezinhos. Quem sois vós? Os mais desprezíveis de todos, pois vossos adornos e artifícios vos deixam orgulhosos. Almas lamentáveis e desprezíveis que sois, como pareceis pequenos aos olhos de Deus. Cristo foi humilde, ele se humilhou para poder servir aos outros. Ele não teve orgulho, ele foi um homem humilde, um amigo de publicanos e pecadores que viveu e andou com eles. Portanto, cristão, sê como teu mestre, alguém que pode se humilhar, sim. Sê tu aquele que não pensa em se humilhar, mas considera os outros superiores a si mesmo, como está em Filipenses 2:3, que considera uma honra sentar-se ao lado dos pobres do povo de Cristo e diz: se meu nome for escrito na parte mais obscura do livro da vida, isso é suficiente para mim. Tão indigno sou de ser por ele notado. Seja como Cristo em sua humildade. E assim eu poderia continuar, queridos irmãos, falando de várias outras características de Cristo Jesus. Mas como vocês podem se lembrar delas tão bem quanto eu, não vou falar mais. É muito fácil se sentar e descrever Jesus Cristo, pois ele está delineado em sua palavra. Creio que me faltaria tempo para lhes dar uma imagem completa dele. Mas deixe-me dizer o seguinte: imitem-no em sua santidade. Ele era zeloso pelo seu Senhor. Sejam vocês também. Andem por aí fazendo bem. Não percam tempo. Ele é precioso demais. Jesus negava a si mesmo, jamais buscando o seu próprio interesse. Façam o mesmo. Ele era piedoso. Sejam fervorosos em suas orações. Ele se submetia à vontade do Pai. Da mesma forma, submetam-se a ele. Ele era paciente. Aprendam a ser tolerantes. E acima de tudo, como a característica mais sublime de Jesus, tentem perdoar seus inimigos como ele perdoou. E que as magníficas palavras do Mestre: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, em Lucas 23:34, ressoem sempre em seus ouvidos. Quando estiverem prestes a se vingar, quando a raiva aflorar, puxem as rédeas imediatamente e cuidem para não perder o controle. Lembrem-se, raiva é insanidade temporária. Perdoem como esperam ser perdoados. Amontoem brasas vivas sobre a cabeça de seu inimigo, sendo bondosos para com ele, como está em Romanos 12:20. Pagar o mal com o bem, lembre-se, é ser semelhante a Cristo. Sejam semelhantes então. Portanto, de todas as formas e por todos os meios, vivam de tal maneira que seus inimigos possam dizer: ele esteve com Jesus. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha me ensinar
paz darei. Venha me dar doce enfim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.